Em todas as culturas, né, do mundo, elas têm o seu tipo de espiritualidade e sua visão de pós-vida, né? E interessante que se verificarmos em todas as culturas, né, elas não se divergem muito, né? A única que diverge um pouco, né, em questão do pós-vida é a cultura zoroástrica, né? Que ela baseia num conceito de alma e espírito totalmente diferente da cultura grega. Embora que a cultura zoroástrica ela influenciou um pouco, né, a questão da espiritualidade grega, nas questões mais ritualísticas, né, para, a, para ter uma certa agregação, né, no mundo espiritual, nos ditos cultos órficos, né? Mas a questão acerca do mundo pós-vida, onde vão as pessoas, não mudou muito a sua essência. Visto que toda religião, né, que se baseia num sistema de pós-vida, ela não tem um caráter puro. Porque toda uma cultura ela é miscigenação de outras culturas e se sintetizam a favor de uma nova. E o que eu quero verificar, por exemplo, da religião grega, né? Por exemplo, os gregos valorizavam muito, por exemplo, a questão da sua polis, a questão dos guerreiros que defendiam essa polis, né? E dos detratores dessa polis, né? Quer dizer que as pessoas que estragavam até a evolução do indivíduo dentro da polis. Então, nós vemos uma espécie de estratificação. E essa estratificação, né, no mundo da polis, refletia no mundo pós-vida. Por quê? Por exemplo, verificamos que pela cultura grega, verificamos os heróis e os guerreiros, né? Eles defendiam a polis. Então, quando esses heróis morriam nessas batalhas, eles iam para o Campos Elíseos, né? Interessante que o Campos Elíseos fica debaixo da terra, no mundo, né? Dentro do Hades. O céu somente é coroado para os deuses ou semideuses. Mas os guerreiros humanos, né? Os mortais, eles reinavam na parte inferior da terra, né? Que até um pouco mais para frente é considerado como inferno, que é uma questão totalmente inferior, né? É uma questão já muito mais evoluída da questão do pós-vida. Então verificamos que tem o Campos Elíseos, né? O lugar onde é que os guerreiros, né, morrendo em batalha, eles viviam gozando do melhor, né, na vida, vamos dizer assim, eles gozavam do melhor dos Campos Elíseos, né, visto que morreram em batalhas, então eles tinham melhor as melhores mulheres, as melhores bebidas, né, e o melhor que o mundo poderia proporcionar. Então o melhor que o mundo poderia proporcionar refletia muito no pós-vida. Então você vê que não há muita diferença. A segunda questão que vemos são o reino das pessoas comuns, as pessoas que não eram boas e nem más, né? São pessoas que viviam num modo muito mais mecânico. As pessoas que viviam, por exemplo, para pagar as suas contas, pagar o seu imposto, não era nenhuma pessoa relativamente má, não muito má, mas também não muito boa. Viviam sua vida uma questão mais de justiça, um equilíbrio social. Então essa pessoa quando morria ia para o mundo espiritual chamado asfódelos, né? Então nesse mundo as pessoas viviam do modo estritamente mecânico, né? Um mundo totalmente sem gosto. Como a pessoa viveu um mundo meio, uma realidade meio infeliz, né? Nesse mundo, vamos dizer assim, não dito muito infeliz, mas não absorveu o melhor da vida e nem o pior da vida. Então teve um mundo totalmente mediano. No mundo pós-vida eles também vivem esse mundo mediano, que é o mundo do asfódelos. E o terceiro são o mundo dos ladrões, né? Os ladrões que, por exemplo, tentavam corromper
depois os ladrões, os homicidas, né? Os estelionatários, as pessoas que prejudicavam, né, as pessoas nesse mundo, né? No pós-vida, esse sentimento ia ser refletido, mas de uma maneira um pouco inversa. O mal que eles causavam às pessoas no mundo vindouro vai ser a punição que os deuses causarão a eles. Então seria uma espécie de lei do retorno. Uma pessoa que era muito estelionatário, ele ia sofrer no mundo pós-vida uma questão totalmente semelhante. Uma pessoa que era totalmente miserável, iria viver uma vida miserável nesse mundo. Uma pessoa que era ladrão, né, que tolhia, matava a vida dos outros, então sofrer nesse mundo pós-vida na mesma proporção. Interessante que para se chegar até nesse mundo espiritual teria que passar pelo reino de Hades. A palavra Hades, né, na Bíblia cristã, ela é retratada como inferno. Né? Então tem 3 frases, né, que a Bíblia cristã traduz como inferno, mas é totalmente diferente. Uma que é Tártaro e a outra que é Hades. Eu quero tratar somente essas duas, porque a terceira seria Guiena, isso seria do hebraico. Então Hades, né, era o reino do submundo. Então o universo de Hades era um universo totalmente lúgubre, né? Por exemplo, que era o reino das cavernas, né? Totalmente, por exemplo, lugar frio, totalmente frio, totalmente melancólico, né? Então a pessoa, por exemplo, quando morria, para passar até chegar ao reino de Aqueronte, a pessoa teria que passar por esse estado, né? Por essa caminhada, né? Então, pelo reino de Hades até o reino de Aqueronte. Vocês lembram que tem o barqueiro, né? De Aqueronte. Então, por exemplo, visto que Hades é apenas uma representação, uma personificação do mundo melancólico de Hades, você vê que toda vez que uma pessoa perde alguém dita amável, agradável, a pessoa fica num universo totalmente melancólico. Então isso se refere ao reino de Hades. Então a pessoa indo para o mundo pós-vida iria passar por 5 rios até chegar um desses 3 campos que eu informei: o Campos Elíseos, Asfódelos e o Tártaro. Esses 5 rios seriam o rio Aqueronte, né, que seria o rio da dor. O segundo rio seria o rio do Cócito, que é o rio do lamento. O terceiro rio seria o rio Leite, né, que é o rio do esquecimento. O quarto seria Fregeronte, o rio do fogo. E o 5, né, e o quinto rio seria o rio Estige. Interessante que, de acordo com a psicologia profunda, né, por exemplo, na psicologia de Jung, né, que se baseia muito nos arquétipos, eles vão mencionar cada um desses rios como o estado da natureza humana, mas numa ordem totalmente diferente. Por exemplo, o rio Aqueronte, que seria o primeiro, seria o rio da dor. O segundo rio é o rio do lamento, então a pessoa perde uma pessoa amada, tem o lamento. O terceiro seria o rio do fogo, que é passional, né? A pessoa vive num estado totalmente passional, que não aceita a morte do outro. E no quarto, após o rio Estige, né, que seria após o rio do fogo, que é o rio do ódio, a pessoa, devido à sua capacidade de não compreender o mundo em que vive e que o destino nos arranca, né, a pessoa vive num mundo totalmente passional. Então verificamos que o rio do fogo e o rio do ódio são totalmente ligados. E o quinto rio seria o rio do esquecimento, que é o rio Leite, né? Então, com o tempo, né, a pessoa vai esquecendo, então vai tendo apenas a memória da pessoa querida, né, que a pessoa teve nessa vida. Então, a pessoa, por exemplo, quando perde essa pessoa amada, ela vai passar por esses 3 estados da vida, mas só que cada um era predestinado, vamos dizer assim, não predestinado, mas de acordo com o destino, a viver a uma vida, por exemplo, de guerreiro, ou uma vida de pessoas comuns, ou uma pessoa que escolheu, vamos dizer assim, né,
a grosso modo, ser ladrão, né? Então, o que você reflete nessa vida, você iria refletir no pós-vida. Seja uma vida, né, que você goza de benefícios, porque você lutou por um determinado ideal, uma vida totalmente mecânica, porque você foi um cidadão comum, ou uma vida de dor eterna, porque você sempre causou mal a alguém, né? Então, sintetizando, né, bem, né, a concepção de vida, né, do pós-vida na cultura grega, se remete a esses aspectos, né? Então, verificamos que, olha que eu falo verificamos até novamente, né? Então, verificamos que, até mesmo sintetizando, que o mundo espiritual grego se baseia nesses aspectos. Mas como se eu for falar, por exemplo, do mundo pós-vida na cultura egípcia, ou na cultura zoroástrica, ou na cultura judaica, temos algumas ramificações e algumas diferenças também acerca do mundo do pós-vida. Mas em questão de base, né, todos esses princípios têm as suas similaridades.